Já seja bem-vindo, presidente, a mais uma vez aos estúdios da Rádio 96 FM. Boa noite. Boa noite, Jânio. Boa noite, Malandrinho. Boa noite, Osvaldo. Boa noite, Rogério. Vanderlei. Boa noite, Vitinho. Quero felicitar aqui os aniversariantes, né? O do dia de hoje, o do dia de ontem. Obrigado. Meus amigos Vitor Hugo e Osvaldo Barbosa. Parabéns, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com os amigos. Dessa feita, uma amiga de Milson, né? Também amigo de longas datas. Então, muito feliz em poder estar mais uma vez aqui com vocês na 96. Que lindo, presidente. Bom, presidente, o Asa tem estreia marcada para o domingo, fora de casa contra a Juazeirense. O Asa teve uma base do Campeonato Alagoano, a base titular que deve estrear, mas o comandante é o Raniel. Mas começa um pouco diferente esse Asa, mantendo uma base para o início da competição, que o Asa tanto almeja sair dela, é o que o Asa mais pede na vida, sair dessa competição. Como é que está o Asa para essa estreia? Como é que você sente o clube nessa busca a regressar à Série C do Campeonato Brasileiro? Olha, Jânio, estamos bastante maduros com a competição, né? Então, entra ano, sai ano, cada vez a gente vai aprendendo mais a jogar essa competição, que é uma competição muito difícil, é uma competição que ela precisa ser encarada e está sendo encarada assim por todo o elenco e por nós da diretoria, como uma decisão cada jogo. Então, o time está bastante focado, o time está preparado, como você falou, a maior das contratações foi conseguir manter o elenco, né? Elenco esse que foi bastante assediado e procurado mesmo, como tinha que ser, porque fez um ótimo campeonato alagoano, onde pôde colocar 6 jogadores na seleção do campeonato, mais o técnico. Então houveram sim muitas investidas, né? Mas todas elas conversadas, contornadas, nenhum desgaste, muito pelo contrário, saímos até mais fortalecido com todo o elenco que está fechado conosco e focado em busca desse tão sonhado acesso, que, como eu falei, é uma competição muito difícil, 6,25% de chance de poder subir. São 14 jogos na primeira fase, muito importante, onde o grande diferencial é você poder pontuar o máximo possível nesses 14 jogos, né? Porque faz muita diferença numa segunda fase decidir os jogos em casa. Então, pontuar na primeira fase é imprescindível. Qual a diferença? Boa noite, presidente, um abraço. Qual a diferença do Asa do ano passado, 2024, do Asa deste ano? Boa noite. A maior diferença foi poder manter o elenco, né? Então, o Osvaldo jogou bola, sabe o grande diferencial que é o conjunto. Então, hoje nós temos um grande conjunto que fez um grande campeonato alagoano e chega forte principalmente por isso, né? Além de poder ter mantido também a comissão técnica, que já vem fazendo um trabalho desde o ano passado. Então, tudo isso dentro do futebol faz muita diferença. Então, por isso eu afirmo que chegamos muito preparados, mas isso não garante nada. O que vai garantir é o foco, é a determinação, é o empenho e é o desenvolvimento durante toda a competição e encarando cada partida como uma decisão. Essa questão da Série D, ela é uma competição tão diferente das demais e tão difícil, que eu costumo dizer o seguinte: se você pegar a Série D e você fatiar ela em 4 partes, é como se você tivesse 4 grupos de 16 equipes e só o campeão sobe. Exatamente. Só o campeão sobe. A cada 16 times, somente um vai subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é uma competição extremamente difícil para você conquistar o seu objetivo. Agora, Rogério, primeiro lhe cumprimentando, prazer de rever o amigo e agradecendo pelas palavras. Pelo menos na minha opinião, o ano passado o Asa teve esse problema, no Campeonato Alagoano o Asa de certa forma ainda teve esse problema, e não é um problema de técnico, não é um problema às vezes de elenco. Eu penso assim, eu acho que no Campeonato Alagoano o Asa fez um grande campeonato e você poderia tirar como parâmetro os clássicos. O Asa fez grandes clássicos contra a CSA, contra a CRB, mas o Raniel continuou tendo uma dificuldade.
quando ele tinha que mexer no time, que ele olhava para o banco e que ele visualizava uma situação, mas quando ele colocava na prática, o time não conseguia às vezes manter o mesmo nível. Isso ainda era uma questão de deficiência de grupo. Essa é a primeira pergunta, não sei se você concorda comigo. E esse planejamento da Série D foi pensando nisso também? A manutenção do time principal, do time titular, foi maravilhoso, porque você mantém, é um trabalho sequencial. Agora, esses jogadores que vieram, vocês também têm esse mesmo pensamento, que era preciso entregar ao Raniel um grupo mais homogêneo, para que o time não sentisse tanto na hora de buscar uma substituição, quando perder um jogador por cartão, por contusão? Há esse entendimento também? Com certeza, Oswaldo. Por isso houveram as mudanças, né? Foram 5 dispensas e 6 contratações pontuais, né? Então, fomos bastante cirúrgicos, né? E a gente espera muito nos treinos. Tem se desenvolvido muito bem essas novas peças que chegaram, somado a todo o elenco. Mas a gente precisa ver o time jogando partida oficial. Claro. Né? Então tem feito muita falta, foi muito ruim esse adiamento também pra gente, né? Mas é ruim para todo mundo, né? Como eu falei, é uma competição muito difícil, tem muitos desafios, dentre eles as viagens longas, né? Os campos, como vamos jogar em Juazeiro, que todos sabem que o gramado ali deixa muito a desejar, mas faz parte do contexto, né? Mas eu concordo plenamente com você, tivemos muitas dificuldades, o nível baixava muito quando existiam as substituições, e foi em cima disso, exatamente, que toda a nossa diretoria de futebol foi ao mercado, né? E trouxe peças pontuais que com certeza vão nos ajudar muito, jogo a jogo, para a gente fazer uma excepcional primeira fase para chegar nos mata-matas, podendo decidir os jogos em casa, que se você pegar todo o histórico, você vai ver que aqueles times que conseguem decidir em casa, eles levam muita vantagem em conseguir o acesso. Pela essa boa relação que você tem na CBF hoje, e sendo representante dos clubes da Série D, você já imaginava que esse ano acontecesse essa mudança no grupo do Asa? O Asa já da primeira fase, jogando em Tocantins, pegando times lá da Bahia, lá de Jequié, de Ilhéus, enfim, o Barcelona. Você imaginava já? Não, Oswaldo, sinceramente não imaginava, né? Até porque a gente estava acostumado com um grupo mais aqui regionalizado. Mais regionalizado. Só que é um grande desafio para o Júlio e todos que fazem a parte de competições da CBF, poder fazer o mais regionalizado possível, né? Porque você pega grupo a grupo, por mais que tenha um jogo mais longe ou outro, mas sempre algum grupo ou alguns clubes, por exemplo, tá ruim pra gente ir lá pro sul da Bahia e até o Tocantins. Imagine pro cara do time do Tocantins vir pra que cá vai também. vir pra. Não, vai todos os jogos. Isso. Todos os jogos. É o time que mais vai viajar. Eles têm 250, 300 quilômetros para um aeroporto, para poder dali eles se deslocar para as outras regiões. Mas isso é típico dessa competição, né? Uma competição que a gente vem brigando quanto parte da Comissão Nacional de Clubes para tentar fazer uma Série D, uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, de fato e de direito, porque hoje todos os clubes que estão na Série D, não são clubes de Série D. Exatamente. Porque a Série D é uma série de entrada. Em média, 800 clubes disputam a possibilidade de participar de uma Série D do ano seguinte. Na verdade, esses 64 clubes, eles todos entram rebaixados. E outra coisa, e eles quer queiram, quer não, eles chegam numa fase privilegiada da Série D, porque a Série D começa nos estaduais. Às vezes as pessoas não entendem isso. Só 4 clubes que desceram da Série C, o restante, os outros 60 clubes, eles disputam nas Copas e nos campeonatos estaduais. E isso disputam cerca de 800 clubes. Verdade. Então, nós conseguimos vagas, já temos vagas para 2026, sim, porque conseguimos no Campeonato Alagoano, né? Mas quem poderia estar lá? 6 clubes da Série A do Alagoano e também os clubes de Série B do Alagoano que disputaram a Copa Alagoas. Então, qualquer um desses poderia estar representando lá. Então, nisso tem aí pro Brasil afora. Então, nós somos uma série de entrada, como eu estava falando, Oswaldo, a gente defende muito a criação de uma Série E.
que passaria a ser a série de entrada. Ah, mas qual formatação vislumbram? Na verdade, a gente precisa fortalecer que o Brasil, ele merece ter quatro divisões fortes. Então, para isso, tinha que ter uma readequação. Sairia de 64 clubes, primeiro para 32, depois para 16, que o 16, nesse ano do 16, já subiria quatro da Série E, desceria quatro da Série C e já estaria ali numa formatação para que chegue num formato que é uma Série C. Isso. Olha, eu acho que a semente foi plantada, isso é muito importante. E eu deu para entender que a CBF viu com bons olhos. E agora, com essa minha reeleição na Comissão Nacional de Clube, a gente vai continuar nessa sequência e abrindo, o diálogo foi aberto, né? E paramos no quesito custos, orçamento. Então isso aí, na nossa ideia, que eu fui um dos idealizadores, tem também uma redivisão de custos. Não é para trazer mais custos para a CBF. Então, tem toda uma readequação e, na verdade, a gente quer criar um produto que a CBF interpreta hoje como investimento, que é o que ela faz na série D, com 40 milhões de reais, né? Que é o custo da CBF hoje com a série D. E também fortalecer uma série C, porque com a subida, a ideia é que a série D venha a ser como é uma série C hoje e que a série C venha a ser como é uma série A e série B hoje, com pontos corridos, ou no mínimo que tenha as 38 rodadas também. Então isso, a gente cria mais produtos para que a CBF venha a ter maior rentabilidade, faturamento, para que possa investir nas competições. Agora, presidente, claro que estrear fora de casa pode ser muito bom se o time consegue um bom resultado e depois tem uma sequência de 2 jogos, mas também se começa tropeçando, existe aquela pressão de vir para casa para ter que vencer o jogo. A tabela em si, como é que o presidente do Asa analisa essa tabela? Eu conversava com alguns amigos de Penedas, a tabela do Penedas não foi muito boa, né? Mas também não foi ruim. Então, todo mundo vai ter que jogar com todo mundo, mas tem sempre aquele time que tem uma sequência melhor, sei lá, como é que você analisa? Olha, em relação à nossa tabela, eu não consigo ver um favorecido ou outro. Eu acho que ficou bem nivelado assim. Esse quesito de jogar fora, eu acho que não muda muita coisa de estrear em casa. Óbvio que sempre que jogar diante da nossa torcida, vamos ter sempre vantagem sim aqui. E até eu cito que é muito importante pra gente fazer os 21 pontos aqui dentro de casa. Isso é primordial para que a gente possa chegar forte nos mata-matas, porque a Série D é muito complexa. A gente sabe que são competições podemos dividir em 2 competições na mesma, que é a fase de grupos e que são os mata-matas. Só que o seu desempenho na fase de grupo é que vai decidir 90% dos mata-matas, porque você chega forte. Você, quando chega ali com uma grande pontuação, você consegue chegar forte, você consegue chegar com um time com a moral bastante elevada. Imagine você chegar no mata-mata tendo vencido as 7 partidas dentro de casa. Como esses clubes vêm nos enfrentar aqui na partida e você terminaria em primeiro ou segundo, que daria essa possibilidade de você decidir em casa no mata-mata. E a pontuação ainda é levada para as próximas fases, exatamente. Para decidir manda. Agora, me permita entrar em números, porque o torcedor do Asa, todos os anos a gente escuta as mesmas coisas aqui no Toque de Bola. Porque o Asa tem que fazer um time com um investimento maior, de uma folha de pagamento maior, se quiser brigar para subir. Seu time de Série Enfim, B. E nós somos assim, os portadores do torcedor. A gente fala o que o torcedor gostaria de perguntar. O ano passado, eu conversando com o doutor André Chalub, que é um grande amigo nosso, o doutor André falou para mim o seguinte, que a folha do Asa girava em torno de 250 mil. Foi o que disse o doutor André para mim, isso no geral. Houve esse aumento, Rogério, porque o torcedor diz o seguinte: se não fizer uma folha de 400, 500 mil reais, não vai para lugar nenhum, ou até acima disso.
Você tem esse pensamento ou você acha que a Série D ainda dá para chegar naquele chamado bom e barato? Olha, a Série D, cada ano que passa está ficando mais difícil. A Série D, cada ano que passa, está ficando mais estreito. Por quê? Porque tem muitos clubes, empresas e SAF surgindo com grandes investimentos. Então, é muito importante no futebol você conseguir ter um time entrosado e homogêneo, né? Essa questão do atleta que ganha mais, que ganha menos, com certeza faz diferença no futebol, né? Mas eu posso te garantir que nossa folha, ela está ali entre as 20 maiores dos da Série D. Dos 64, o Asa está entre as 20. Seguramente entre as 20. Só que eu consigo pontuar e não tem nenhum problema eu falar valor, não. Ou chova ou faça sol, vou olhar para você aí que está nos assistindo. E você que está nos ouvindo, guarda aí esses números. Ou chova ou faça sol, nós temos que conseguir todos os meses 450 mil reais para poder manter folha e todas as demais despesas do Asa por mês. 450 mil reais, ou chova ou faça sol, tem que estar na conta ou tem que entrar na conta de alguma forma, né, para poder a gente manter as contas em dia. Aí se a gente fatiar por 480, é isso? 450 mil. 450 mil. Se a gente me corrija, por favor. Então, desses 450 mil, você tem 200 da prefeitura, é isso? Isso, tem 200 da prefeitura que não fica os 200. Certo. Os 200 entra pelo ato trabalhista, onde fica 15% no ato trabalhista. Nós temos um ato trabalhista que fica 15% dos patrocínios que vai para lá, fica 25% do que vem da CBF, fica 1/3 do que vem do estado. Todos esses valores ficam para o pagamento do ato trabalhista. Quando eu falo 450 mil por mês, não tá parcela de ato não, incluso não. Sim. Ali é por fora. Sim. Né? Então, ou chova ou faça sol, a gente tem que colocar. Eu tô falando assim, dos patrocinadores citados por você, líquido, você recebe quanto? Os patrocinadores, em média, em torno de 280 mil reais. Isso líquido. Aí você ainda tem que correr atrás de 200. Líquido não, bruto, porque ainda tem esses outros que vão. Aí nós temos as verbas que entram da CBF, né? Mas líquido, em média, isso em torno de 280 mil. Tem que buscar mais uns 200 mil todo mês. Você tem que correr atrás de 200 mil para fechar a folha. A cota que vem da CBF já dá para um mês. Ajuda, é um mês. 450 mil. Dá para um mês. O que vem da CBF dá para um mês. Só que já fica 25% no ato trabalhista. Sim. Então não vem um mês. E mais, a cota da CBF, todas as cotas da CBF, elas têm 10% de desconto. Porque tem o desconto do INSS, que é feito, então ainda tem um desconto. Então, fazer futebol, Oswaldo, é muito difícil. É verdade. Mas eu consigo afirmar que a nossa folha é uma folha competitiva para a competição, falando de números. Eu acho que a gente larga muito na frente em ter feito uma primeira fase do ano muito boa. Então isso ajuda. A maioria dos clubes, ela desfez de muitos jogadores e teve que contratar novamente. E que os custos aumentam. Os custos aumentam, porque quando você manda embora, você tem que pagar também. Por mais que tenha acordos, você tem que pagar. Contratam mais jogadores, aí tem aquele custo que a gente já teve, que foi o custo de quê? De pré-temporada. A gente tá com esse time aí desde novembro. Verdade. Né? Desde novembro, então esse custo a gente já teve. Aí aqueles clubes que precisa mandar muita gente embora e trazer de novo, aí tem que fazer outra intertemporada ali, né? E tentar fazer com que o time entrose. O que eu posso garantir, Oswaldo, para você, para o torcedor que nos escuta, para todos que estão aqui, é que nós chegamos muito forte para essa competição. Nós estamos preparados, nós estamos prontos, estamos maduros. Mas o presidente tá garantindo que nós vamos subir. Em momento nenhum eu não sou responsável para dizer isso.
mas eu posso te dizer com muita segurança e convicção que de todos os anos que nós estamos na Série D, esse é o ano que você está mais confiante. Esse é o ano que a gente chega mais pronto. Sim. Não é só o quesito confiança, é que o time tudo que chega... foi feito. Exatamente, por todo o conjunto, a estrutura, a forma que vem trabalhando e o mais importante, a gente sempre fala no futebol a palavra liga, né? O time da liga. E nós temos um time que deu liga, né? Tínhamos grande dificuldade em peças de reposição, fomos buscar. Então a gente espera e acredita que consiga transferir tudo isso para resultado, porque não adianta ter um time que dê liga, não adianta ter a melhor folha, que também não garante, né? Não adianta ter salário em dia. Se fosse assim, todo mundo ia subir. Exatamente. Né? Exatamente. Aí não tinha nem competição. O Retrô bateu na porta da Série C um bocado de vez aí com também. uma folha de 1.200.000. Na hora que baixou a folha, na hora que deu ele subiu. Exatamente. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o assunto do momento em vários clubes do país, que é a questão da SAF. Tá todo mundo comentando isso aí. O Santa Cruz, não sei se já é SAF, eu sei ainda que tá vivendo, ainda os salários estão atrasados, lá tá o maior rebu. O Santa Cruz do Recife, eles vão estrear com dor de cabeça, vai ter problema. Mas os jogadores são profissionais, espero que o Santa Cruz estreie bem, até porque eu gosto muito do Santa. Mas acontece o seguinte, essa palavra SAF hoje, ela está distante da realidade, não só do Asa, mas do futebol de Alagoas, ou pode acontecer? Olha, a SAF é uma realidade não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial, né? Então, a profissionalização, ela em todos os setores, ela tem que acontecer, né? O grande problema das SAFs é com quem? Sim. Tem muitos E o modelo. Exatamente. Mas primeiro com quem, sabe, Oswaldo? Porque o modelo, ele vai se adaptando, se reorganizando, né? Muitos vendem o clube, não faz uma SAF pensando no amanhã do clube, né? Mas o grande problema e o maior é com quem? Então tem muitos especuladores nesse meio, muitos. Então, na hora que chegar um grupo sério, com dinheiro, porque a gente não conversa sem dinheiro. Por dinheiro entrar assim, não. Para assim a gente tem feito entrar. Assim não precisa. Tem dinheiro para investir. Primeira coisa, blindar o patrimônio do clube. Isso aí eu não abro mão na minha gestão. Então o clube não está à venda, que fique muito claro, mas caso haja um grupo sério, um grupo com uma boa proposta, óbvio que a gente vai sentar e vai conversar. Eu acho que o CCA foi o que deu o primeiro pontapé. A situação mas ainda está muito no começo pelo seguinte, porque para você também conseguir transformar o clube SAF, normalmente você tem que mudar o estatuto do clube. Já fizemos isso, tá? Exatamente. Nosso o Asa já fez. Já está adequado a e essa aprovado questão. Para SAF. No CSA ainda não. A presidente Miriam, inclusive, deu isso. A presidente Miriam deu uma declaração dizendo que depois da conversa com supostos investidores, que o próximo passo seria conversar com os conselheiros, colocar a proposta conselho muito conservador, à mesa, né? Exatamente, para ver se o conselho muda estatutariamente o CSA para uma possível SAF no futuro bem próximo. Mas já existiram algumas conversas. Ainda nessa questão do aspecto financeiro do clube, Rogério, eu me lembro que na sua posse, nesse mandato agora, você deixou claro para os torcedores o seguinte, com relação ao CT. Você jogou muito aberto com os torcedores, os sócios e aqueles que lá estavam presentes. Você disse o seguinte, olha, o CT ainda não é do Asa. Para que a gente possa garantir o CT, dizer que é o CT para chamar de seu, o Asa ainda tem que investir R$1 milhão. E eu me lembro que você falou o seguinte, se a gente não levantar esse valor, eu banco, eu pago. Como é que está a situação do CT? Vocês conseguiram esse montante? O CT hoje literalmente pertence ao clube. Como é que está essa situação? Olha, Oswaldo, eu tenho um compromisso com o Asa, que se o Asa não puder pagar, eu pago. Tá? Então por isso eu afirmo que o CT é do Asa. Eu comprei o CT do Asa no final ali de 2022, se eu não me engano. Na verdade, o antigo Oasis. Isso. Tá? Por R$1.100.000. Eu dei 100 mil de entrada e pedi 90 dias para pagar o restante. E nisso, ia entrar o final de ano e encontrei com um amigo que há muito não via, o Alan Cavalcante, que falou, eu quero ajudar o Asa.
como é que eu faço? Eu disse, tem o CT pro Asa? Ele disse, como é isso? Eu disse, olha, eu comprei assim, assado. Ele disse, eu vou ajudar o Asa. Diga como é que eu posso fazer. Eu digo, olha, o Asa nem precisa que você dê o dinheiro. O Asa precisa de tempo. Então você faz o seguinte, vamos fazer, você compra, você paga, a gente transfere para o seu nome, tá? E você vai ceder pro Asa para uso e fruto por 5 anos, renovável por mais 5. E qualquer tempo o Asa pode te pagar 1.100.000 sem juro nem correção. E assim foi feito esse contrato. Então o CT é sim do Asa, tá? Então o Asa tem um prazo de até 10 anos para poder fazer esse pagamento pro Alan, que eu já antecipo. Na hora que o Asa chegar e disser, Alan, ele vai dizer, não quero dinheiro. Eu quis ajudar o Asa. Eu procurei o Asa para ajudar. Então é por isso que eu digo, torcedor, fica tranquilo, o CT é Agora, nosso. presidente, todos nós sabemos que todos nós aqui estamos de passagem nesse plano aqui. E você pode até ter a pretensão de repente, eu não sei se estatutariamente isso é possível de você prorrogar mais um mandato. Não sei, confesso impossível, que não. É impossível. Pronto. E se tiver essa página lá no estatuto, a gente rasga. Então, baseado nessa situação, você falou que o Asa tem até 10 anos para quitar o CT. Sim. Mas o Rogério passa. E se vier, por exemplo, um novo presidente ou um novo grupo para administrar o Asa e que não tem essa relação tão boa como você tem com esse investidor? Mas tem documento, existe o contrato de usufruto de 5 anos prorrogável por mais 5. Certo. Ou seja, de 10 anos. Isso é contratual. Porque quem assina não sou só eu como presidente, não. O conselho deliberativo do clube está todo assinado. Então está cedido para o Asa por esse tempo. É por isso que a gente faz os investimentos lá dentro. Todos os investimentos feitos ali dentro, eles são do Asa. E nada que está lá a gente deve. Lá nós temos hoje os 20 apartamentos montados, lá nós temos nossa academia pronta, que não precisa sair de lá para nada. Lá nós temos o nosso auditório, lá nós temos todo o sistema de energia solar, que nos dá uma economia de quase R$10.000 por mês. Refeitório. Pago, refeitório para 50 pessoas. Todos os dias, Oswaldo, lá, todos os dias, nós servimos café da manhã, lanche, almoço. Eu sei disso. Jantar, futebol não é fácil, não. Ceia, né? Todos os dias. E sem contar que essas crianças comem pra caramba, né? refeição em cada essas crianças comem, viu? Para 50 pessoas. Né? Então é por isso que tem esse custo muito alto. Só que eu posso te afirmar o seguinte: poucos clubes de Série B têm a estrutura que o Asa tem hoje. Agora a expectativa com relação à ampliação dos campos. Ela é grande, acontece, a gente está buscando terrenos ali na Redondeza, a gente pretende ampliar por ali mesmo, que não seja dentro, mas que seja bem próximo, tipo atravessar uma rua para ir para um outro campo. Então ali como não era, tem inclusive, muito... o Nelson Peixoto Feijó em Maceió, que você tinha o estádio Nelson Peixoto Feijó e você tinha o centro de treinamento Eurico Beltrão, que era do outro lado da rua, com vários campos, né? Exatamente. Mas temos procurado ali no Bálsamo, né? E até visto já algumas situações, então o Asa pretende investir mais ali naquela região. Ô Rogério, foi até um assunto levantado aqui, né, no próprio Toque de Bola, sobre a questão dos campos. Os campos lá do CT, eles podem receber tipo um jogo treino ou assim, um jogo treino mais leve, ou eles não têm a dimensão necessária para receber esse tipo de jogo? Olha, um jogo treino, um amistoso e tal? Sim, claro que pode, tranquilamente, para a base jogar. É um campo que os nossos campos, ele não tem a dimensão oficial, mas ele tem o mais que o mínimo necessário para esse tipo de competição. E as dimensões é poucas que faltam para ser oficial, bem pouco, né? São alguns detalhes, só que para o treinamento é perfeito, Vitor. É perfeito, porque hoje dificilmente se faz o campo totalmente aberto. E quando você vai fazer esse trabalho do campo aberto, vai para o estádio, né? Que a gente tem poupado muito o nosso gramado, né? E vai começar o período de chuva agora também, a gente vai continuar poupando.
né? Mas os nossos campos ajudam muito o nosso treinamento, a nossa fisioterapia lá dentro, departamento médico, né? Um departamento de fisiologia. Então o Asa hoje ele respira como um time grande, podemos dizer assim. Então isso faz com que, mesmo estando numa série longe, então dá pra gente enxergar um futuro bem melhor. Com relação ainda à Série D, outra pergunta que eu tenho a fazer. É claro que já houve uma valorização da competição, principalmente falando questão de cotas, valores recebidos pelos times, mas existem outros quesitos que, de certa forma, a CBF ainda não abriu os olhos para a Série D. Por exemplo, a própria transmissão, que esse ano os próprios clubes farão essa transmissão, né? Mas existiam clubes que tinham pretensão de fechar com alguns canais para poder transmitir, dentre outras situações que a CBF acaba não visualizando. Essa demora também para a questão do conselho arbitral, houve o adiamento da competição, a questão dos estádios, né? Como é que você vê essa situação toda, Rogério? Claro, essa valorização que já teve, mas também, de certa forma, um pequeno esquecimento da CBF fechando os olhos para a competição. Vamos lá, eu queria começar da parte da transmissão, né? Porque as matérias vão surgindo e para ficar tudo muito claro, a competição, ela é a competição 100% bancada pela CBF. Repito, a CBF não vê isso como um custo, vê como investimento. Ela encara que investir numa Série D, ela está investindo como um todo no futebol brasileiro. Tá? Vamos lá, transmissão. As competições são da CBF com clubes filiados a ela, que não tenha outras propostas, existem as regras da CBF. Ou seja, todas os veículos de transmissão, as placas, tudo são arrecadados por ela para poder pagar as cotas de participação e poder bancar as logísticas. Então, dá-se a entender pelas matérias que saem que a CBF tirou dos clubes o direito, mas esse direito nunca foi dos clubes. Esse direito mas na Série D... Mas o ano passado, presidente, desculpe interrompê-lo, no ano passado teve clube que negociou com emissora de TV para transmitir os jogos com exclusividade. Aí é outra situação. E vai poder esse ano? Eu vou te explicar, claro. O clube pode transmitir, já está autorizado, só que jogo a jogo, pode transmitir o jogo pelo seu canal oficial. Assim fizemos com a própria 96 e fizemos com outras emissoras o ano passado, né? Então já é uma conquista dos clubes, não existia isso outrora. Então existe sim a possibilidade, já mandamos os e-mails, já foi autorizado pela CBF. O que não pode empresas vão até a CBF, como uma grande de streaming que tem aí, que tentou negociar com alguns Por exemplo, clubes. O Canal Gold, que fechou com o 13 e com a Portuguesa. Eu não vou, porque são veiculação, eu não vi contrato, né? Eu vi alguém falar que iria transmitir, mas só dando como exemplo, algumas dessas empresas foram até a CBF tentar negociar a competição. A CBF não aceita fazer com A, B ou C, ou faz com todo mundo, não faz com ninguém. Então ela não vai privilegiar A, B ou C. Então a CBF está tentando negociar. A CBF já deixou muito claro que a partir do momento que negociar com alguma, que entrar algum recurso, esse recurso vai ser dividido igualitariamente para todos os clubes, tá? Mas a CBF quer fechar com uma TV aberta para que possa dar maior visibilidade para os clubes e já autorizou que os clubes fizessem através de seus canais. Óbvio que os clubes não têm a estrutura para fazer pelos seus canais. Então aí, Oswaldo, é onde entra a tua pergunta. Faz-se parcerias com as emissoras, só que mediante as regras da CBF, porque eu vou dar alguns exemplos. A CBF vende o name right da competição, então nenhum clube, nenhuma transmissão pode falar outros nomes e tem que falar o da competição. Existe as regras de patrocinadores, do que pode e que não pode. Vocês são da comunicação, você sabe que é uma arma, um microfone. Então aí existe todo um contrato firmado pelo clube para com a CBF, que a partir do momento
que o clube pede a autorização para aquele determinado jogo e tem que ser jogo a jogo. O clube que tem que fazer. O clube tem toda a responsabilidade, ela é passada pro clube. Aí o clube faz, se ele tiver a estrutura, se não tiver, ele terceiriza a parceria, como já fizemos aqui com vocês. Mas a exibição do produto tem que ser no canal do clube. Canal do clube, e você não transmite pode ter a no seu logomarca também? do Asa TV na Vai ter, transmissão. você está transmitindo através do Asa TV, mas está transmitindo também no streaming da 96. Por quê? No canal da 96. No canal da 96. Por quê? Porque esse direito foi concedido ao clube, que o compartilhou com as regras acordadas com a CBF. Por exemplo, sejamos bem objetivos. Para domingo, a gente vai poder transmitir o jogo lá com a imagem? Boa pergunta. Para domingo, o mando de campo não é do Asa, é do Juazeirense. Essa permissão é para os mandantes. Juazeirense porém, o Asa já pediu autorização a Juazeirense e foi concedida autorização para transmitir pelo canal do clube. Se a emissora tiver parceria com o clube, existe sim a probabilidade de também estar transmitindo, porque vai ser nas regras estipuladas pela CBF e assinada pelo clube, ou seja, entre a emissora e o clube também vai ter um documento assinado, deixando as diretrizes tudo certo, o que pode e o que não pode. Mas o clube pode, por exemplo, fazer com exclusividade com alguém, como o Asa fez com a concorrente? Claro, o clube, a exclusividade. Não, eu tô perguntando, porque é bom deixar bem claro. Certo. Por exemplo, nós transmitimos ano passado até a página 2. Certo. Quando foi no filé, a gente não transmitiu, certo, porque houve um contrato do clube com a nossa emissora concorrente. Certo. E de novo será assim, ou tem que ser assim? Olha, vai depender da negociação. Cada situação é uma situação. Então, pode ser até o contrário, por que não? Só não existe a regra que não é aberto para todo mundo, não, só é aberto para o canal do clube. Agora, aí entra a parte relacionamento, negociação. A CBF autoriza isso. Por ser uma competição patrocinada por ela, a CBF autoriza que o filiado dela negocie os direitos de imagem do jogo. Não é uma negociação de direito de imagem. A CBF autoriza o clube a transmitir pelo canal do clube. Certo. Só que uma vez, e com as regras estipuladas pela CBF, uma vez o clube não tendo condição, que a grande maioria na Série D não tem, ele vai terceirizar essa parceria. E nessa terceirização, a regra é entre o clube e quem vai transmitir. Entendeu? Então tem muitas regras que naqueles documentos que para vocês já chega uma transmissão, mas entre a diretoria da emissora e o clube tem muitas entrelinhas ali, muitas situações que são acordadas, então por isso a transmissão. Então, como o Asa já pediu a Juazeirense a autorização. E já tem. Já está concedido. Eu não sei se o Asa já negociou com alguém, mas se não negociou, a 96 vai viajar. Ela vai poder transmitir o jogo lá? Vai depender da negociação da 96 com o Asa. Então isso aí é a parte institucional que a diretoria da empresa tem que procurar a diretoria do Asa para poder ter autorização. Entendi. Ou diretamente com a Juazeirense. Vai depender da parceria que for feita, entendeu? Mas eu sempre aconselho as emissoras locais procurar o time da localidade, porque a probabilidade de fazer uma parceria com o canal do clube, ela é muito grande. E uma vez fechada a parceria, tá fechado. Entendeu? Ela pode ser por um jogo, ela pode ser por uma fase, e não necessariamente ela pode ser pelo com exclusividade. Inteiro. Depende do que for acordado. Entendi. Por exemplo, pode ser que sente amanhã a nossa diretoria de relação institucional, que é o Igor Castro, com a diretoria da 96 e feche uma exclusividade. Não, vou fechar e vai ser exclusivo, canal do clube e 96.
Não vejo nenhum problema nisso. Eu particularmente não gosto muito dessa questão de exclusividade. Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Não, eu não estou dizendo que é problema. Vale o que está escrito. Claro, e negócio é negócio. Negócio é negócio. O que eu quero dizer é o seguinte, eu particularmente nunca fui a favor de exclusividade, porque de certa maneira você me tira o direito de eu escolher o que é melhor. Eu sou obrigado a ouvir ou assistir ou acompanhar por ali, entendeu? Mas eu entendo que tudo na vida, principalmente o futebol, que virou um grande negócio, e isso não seria diferente, né? É como você falou, é um grande negócio. E um grande negócio tem N negociações. Claro. Tem que ser bom para todo mundo. Claro. Né? Então, a gente já conseguiu a transmissão, né? Vai ser pelo canal do clube. Agora, se vai ter parceria com emissoras, vai depender da negociação institucional. Mas o mais importante vai ter transmissão, sim, porque quando vai deixar de ter transmissão? Ou se fugir da regra, ou se a CBF fechar com alguém. Então os direitos continuam sendo da CBF. Como eu falei, a gente tem que pedir jogo a jogo. E se ela, eu já garanto, se ela fechar, ela vai fechar com alguma TV aberta, certo? Para que todos tenham acesso à transmissão. Perfeito. Jânio Barros. Não, só para encerrar, o Cristian Lucas teve o contrato renovado por mais uma temporada. Aquela conversa com o Zulu não avançou de renovação com o atleta? Como foi com essa situação? Não, avançou, conversamos, o clube fez uma proposta. O representante do atleta fez uma contraproposta, não chegamos num acordo, mas sim o clube tem interesse em renovar o contrato, foi feita a proposta, só que o momento é Série D. Né? No futuro as pessoas podem pensar, mas foi feito sim uma proposta dentro de uma realidade, né? O clube tem interesse também em negociar com mais alguns atletas do elenco, só que essas conversas elas são ela tem tempo, elas são o que é mais importante. Todos os nossos atletas têm contrato com o clube até o final da Série B, todos, 100% dos atletas, nenhum com cláusula de saída. Mesmo com esse adiamento, não corre o risco de, por exemplo, chegando na final, ter que prorrogar contrato? Não, mas o adiamento foi do início, não foi do final. Lá na frente não corre o risco de... O adiamento foi do início. Existe um calendário já definido. Existe um calendário já definido. Adiou-se uma semana e iniciar. Isso não quer dizer que lá na frente não pode ter 2 jogos numa semana. No ano passado foi assim também. Esse adiamento ele não vai alterar o término da competição não, porque nessa fase classificatória, provavelmente nos jogos da volta, ela deve usar datas do meio de semana. Na verdade, a CBF nos garantiu que todos os jogos serão da primeira fase nos finais de semana. Graças a Deus. Aqui em Arapiraca serão aos sábados às 17 horas. Sempre sábado às 17 horas. Sempre sábado às 17 horas. Sempre. O Asa como mandante. O Asa como mandante. E todos os clubes têm a prerrogativa de pedir a CBF horário e ser sábado ou ser domingo. Sim. Então a CBF atendeu todos sem exceção. Ô Rogério, só 2 em 1. Com relação ao elenco, por enquanto fechado, ou existe alguma probabilidade de chegar mais alguém para compor esse elenco? Em questão de valores de ingressos para os jogos, já existe uma definição por parte da diretoria de se manter o que foi praticado no Campeonato Alagoano, ou para a Série D pode pintar algo diferente aí? Olha, começando pelo final, sobre ingresso, não vai fugir muito do que vinha sendo praticado, né? Até mesmo porque a gente entende a condição aquisitiva do torcedor, né? Que cobrar ingresso mais do que o que a gente vem cobrando não dá, e a gente precisa muito do torcedor no estádio, né? Já garanto que o valor que a gente cobra não se faz futebol com esse valor, a gente tem que buscar outras situações, né? Mas não vem o caso, mas não deve ser diferente disso. E a gente já convida o torcedor que ainda não fez seu sócio Amor Gigante, tá? Que é aquele que custa 0. Mas como 0, Rogério? Como eu vou ajudar o clube dando 0? Não, ele é grátis. Como você ajuda o clube? Hoje o Asa
tem mais de 4 mil sócios torcedor. Sabe o que isso significa quando a gente chega com um patrocinador? É muita coisa. Ele quer saber a nossa carteira de sócio torcedor. Então você, torcedor, que pensa que não ajuda sendo sócio torcedor porque você não paga nada, está ajudando e muito. Porque a gente pode chegar aqui com 5 mil, com 10 mil. E isso são números muito significantes. O Asa, na sua história, nem com Série B, já teve mais que 850 sócios torcedor. Na sua história. E agora a gente passa do número de 4 mil sócios. Por quê? Pelo sócio Amor Gigante, isso ajuda muito. E eu já garanto que o sócio Amor Gigante, em toda a Série D, ele pagará 50% do valor do ingresso. Independente do valor que será o ingresso, ele pagará 50% do valor do ingresso. E tem mais, ele sempre terá prioridade na compra. Então, quero eu que a gente chegue ao ponto de chegar no dia da venda de ingresso para todo mundo, não tem mais ingresso. Ah, mas por que não teve? Porque a prioridade é para o sócio torcedor. Então, por exemplo, nós temos 4 mil sócios. Tá? Se a gente for vender 4 mil ingressos, se os 4 mil comprar, aquele que não for sócio vai ficar de fora. E não vai comprar. Não vai comprar, porque todos os clubes, eles almejam isso. É verdade. Você chega hoje na Europa para ir para um jogo de futebol, a coisa mais difícil é você conseguir ingresso. Por quê? Porque o sócio torcedor já comprou. Isso. Ele já tem ali o seu ingresso, por isso que os jogos são sempre casa cheia. E a gente sonha com esse momento para o nosso gigante também. Então, meu maior sonho é poder lotar o estádio só de sócio torcedor. Elenco. Presidente. Elenco nunca está fechado. Nunca. Tanto para saídas quanto para chegadas. O que a gente... Não, para saídas... É óbvio que se tivesse alguém pra já ter saído, já teria saído. Mas se chegar alguém, vai ter que sair alguém. Porque hoje o nosso elenco, ele está fechado em números e posições. Mas para chegar alguém, vai ter que sair alguém. Isso é óbvio. É matemático. Né? Nós estamos ali com 29 jogadores disponíveis. Então tá até acima de um número... para se trabalhar, que normalmente é 27 atletas, né? Mas já estamos ali com 29, 30 com o Jean Peter, que está no DM, né? São um total de 30. O pessoal da base também, né? Não, ainda sem o pessoal da base, sem contar os da base. 32. Né? 32 jogadores. Mas são 29 atletas, então em números está fechado. Só que para o mercado estamos totalmente abertos e sempre abertos. Tanto para contratar ou para chegar a alguma negociação com qualquer um dos profissionais que tem no clube. Isso nunca está fechado. Está sempre aberto para se conversar, porque o profissional, como o Oswaldo sempre fala aqui, ele tem livre-arbítrio para buscar suas melhoras e qualquer clube pode fazer proposta por qualquer profissional que esteja no outro clube. Eu costumo dizer que, infelizmente, hoje no futebol, o clube ele é muito mais desprotegido do que o atleta. E olha que é o clube que investe no atleta, né? Mas, assim, o clube não tem tantas garantias como o jogador tem. É difícil. E quando o jogador, às vezes, ele coloca na cabeça que ele quer sair, você é presidente de clube, você é do meio, você sabe disso. É difícil você manter. O que o clube não pode é abrir mão dos seus direitos nem sair de graça. Mas quando existe uma proposta boa e que o jogador, inclusive, ele quer ir, é difícil ele não ir. Veja o Anselmo Ramon agora. Foi ele quem quis ir. E aí você tem uma multa de 6 milhões de reais, mas que ele não foi pelos 6 milhões. Mas você é um homem de negócio e você sabe que você acabou de dizer aqui, tudo é negócio. Então você consegue negociar. Mas é muito complicado. É bom esse seu exemplo do Anselmo Ramon, porque ele saiu, como você falou, porque quis sair, mas com certeza ele deixou os frutos no clube. Sim, claro. O clube, ele recebeu o mínimo que ele esperava ou que ponderou
que fosse viável para o clube. Sim, eu na minha concepção, rapidinho para fechar, na minha concepção, um jogador de 36 anos e o contrato terminaria com 37, o CRB para mim fez um golaço. Claro. Fez um gol de placa. Para mim foi um grande negócio, independentemente da história que o Anselmo construiu e a lacuna que ele deixou, mas foi um grande negócio. Com certeza, mas Oswaldo, eu quero deixar claro também em relação ao que você falou, eu não tenho nenhum problema do jogador dizer eu quero ir embora, eu não estou satisfeito aqui e tal, e deixar ele ali olhando o tempo passar. Quando acabar o contrato ele vai. Ninguém sai do Asa por isso. Porque chegou uma proposta, porque está insatisfeito, porque quer ir, porque nós somos cumpridores de contratos. E a gente exige, a gente não abre esse tipo de brecha. Então, se o jogador quer sair, tá fazendo corpo mole, o máximo que ele vai conseguir é atrapalhar a carreira dele. Então, que fique muito claro, ninguém vai sair porque chegou uma proposta melhor, porque as propostas chegam. As propostas que chegaram pro nosso atleta é mais que o dobro do que eles ganham aqui. Mais que o dobro. Só que nem eu posso igualá-la e nem eu posso obrigá-lo a renovar comigo, mas eu posso obrigá-lo a cumprir o contrato. Claro. Porque está em contrato, está escrito. Então, a gente respeita e somos cumpridores de contrato e a gente exige que os contratos sejam cumpridos tal como cumprimos. Presidente, muito obrigado pela presença. Mais vezes voltará aqui para conversar sobre o Asa. Boa estreia domingo contra Juazeirense, 4h lá em Juazeiro. Eu que agradeço a todos vocês pela excelente cobertura que vocês sempre fazem do nosso gigante, um jornalismo com muita responsabilidade. Sou ouvinte assíduo, sou telespectador assíduo do programa, sou fã de carteirinha de vocês. Queria mandar um grande abraço e uma feliz Páscoa para todo o torcedor alvinegro, também para vocês aqui presentes, né? Queria mandar um grande beijo e dizer que eu amo as 3 mulheres da minha vida que estão lá em casa, a minha esposa Natália, as minhas filhas Ana Sofia e Aurora. Papai tá chegando, filhas, meu amor, tô chegando daqui a pouco, e mandar um beijão também para minha mãe Maristela, que tá lá em Garanhuns com meu pai, com o Zé Livino, toda a família lá, e dizer a todos vocês, estou muito feliz em vir mais uma vez, fazia tempo que eu não vim aqui e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. O senhor vai para Juazeiro? Oi? Não vou para Juazeiro, não. Tô com a bebezinha de 10 meses, ovo de Páscoa, né? Gigante, viu? Pode... Quem mandou um abraço no seu foi o Dr. Rômulo, ele disse aqui, ó, o senhor não seria vier fazer uma campanha com os grandes empresários para ajudar o Asa a comprar logo esse CT? Ele citou algumas empresas aqui. Uhum. Isso já faz parte de um plano aí, quem sabe, para ajudar o gigante de forma direta? Olha, eu já adianto aqui que nós vamos ter uma rifa por esses dias para ajudar o clube na Série D. Né? A rifa do sorteio da moto, a moto cedida pela Lagoas Motos. O preço da rifa é apenas R$100. É a mesma rifa que iniciamos na pré-temporada, só que não demos sequência. E agora nós vamos estar aí vendendo os bilhetes de apenas R$100 para aqueles que querem ajudar o gigante na Série D, né? Porque, gente, por mais que as contas estejam em dias, por mais que tenha estrutura, o nosso fluxo de caixa hoje ele é muito apertado, né? Nós temos um dinheiro grande a receber do Estado, que a culpa não é do Estado, a culpa é porque ainda falta alguma certidão pra gente, que a gente tá buscando por esses dias, mas o nosso fluxo de caixa ele tá bastante defasado. Para você ter uma ideia, nós temos R$2 milhões a receber do Estado, né? Mais precisamente 1.927.000. São 927 de emendas do deputado Breno Albuquerque e da deputada Flávia, né? E mais 1 milhão do patrocínio do Estado do ano passado, né? Então esse dinheiro está fazendo muita falta no nosso fluxo de caixa. Nós estamos muito apertados. O que nós diretores tínhamos a colocar, já colocamos mais do que o que tinha ainda. Então está um momento muito difícil financeiro para o clube. Então nós vamos estar fazendo essa rifa aí e nós vamos sempre passar a sacolinha. Quero mandar um abraço o Dr. Rômulo, né? Sempre ajuda bastante. Vamos sim, mas para o CT não, Dr. Rômulo. Para o CT não precisa. Tá? Precisa para outras coisas. Para o CT está resolvido. Então nós vamos buscar, vamos passar essa sacolinha sim, porque precisamos
chova ou faça sol, todos os meses colocar 450 mil nos caixas do clube para poder manter as contas em dias. E como eu fiz a conta rapidamente com o Oswaldo, quem entra de patrocínio é em torno de 280 mil, então a gente tem que buscar ali 200 mil sempre para tá completando esse valor. Um abraço, querido, boa Páscoa pro presidente do Asa, para todos do Asa, pro nosso Nazarinho, gente da melhor qualidade, o Nazarão também, né? O ônibus e o placar fica para próximo. Nazarão e Nazarinho. O ônibus e o placar eletrônico. Muito bem. Não, o ônibus pode ser agora. O ônibus nós tivemos essa semana na prefeitura. Tá? O ônibus já está no processo final de licitação. Tá? O recurso já está na prefeitura municipal, que está licitando o ônibus, é o processo licitatório. Tá? O ônibus já foi passado todas as especificações, vai ser podemos dizer que o melhor ônibus do estado de Alagoas aqui, que vai ser nosso, vai ser do Gigante. Que beleza. Tá bom? E o placar está sendo licitado lá pela prefeitura também, porque o Asa não participa diretamente, né? Então assim, tudo tem que ser feito através da prefeitura, porque o recurso disponibilizado, que foi nesse caso pelo senador à época Rodrigo Cunha, ele é enviado, não é para o clube, é para a prefeitura de Arapiraca. Então a prefeitura vai comprar o ônibus e ela cede para o clube, e tal como vai colocar o placar lá no estádio e segue o baile. Pronto. Tá explicado, não ficou para próxima. Tá aí, torcedor, então. Obrigado, um abraço ao grande Rogério Siqueira, ao Nazarinho, um abraço, minha gente.